Olá pessoal, mais uma aula de geografia, já estamos aí na aula 13, chegando ao final, né? Só mais uma aula aí para completar as 14 aulas do segundo bimestre. Hoje nós vamos falar de um outro assunto que tem a ver também com a agricultura brasileira, mas o processo de entrada dos portugueses e a formação da agricultura nacional como nós a conhecemos, certo? Por isso eu peço que vocês abram lá a apostila, né, capítulo 18, página 50. Ué, professor, o senhor está voltando na apostila toda. Eu comecei um pouco da metade para trás e depois eu vou lá para o final, certo? Numa sequência um pouco mais lógica do que está ali na apostila de vocês, pelo menos para mim, tá? Pessoal, então quando nós falamos de agricultura no Brasil, certo? Nós temos aí que lembrar que antes dos portugueses chegarem, já existia agricultura. Falei dos povos tradicionais ali, e os indígenas é uma parte desses povos. E a gente viu, por exemplo, que os caiçaras tomaram muita coisa dos grupos indígenas para o seu dia a dia, fizeram uma adaptação, tá? Então havia agricultura antes dos portugueses chegarem. O que não havia é aquela agricultura comercial, voltada à produção de um bem e venda no exterior. Então isso quem traz é o português. Assim como também o latifúndio, as grandes áreas de plantio, né? Com uma única cultura. Então, gente, mudando aqui as nossas imagens, vamos começar com agricultura e colonização. Então a colonização no Brasil ela teve atrelada há um tipo de agricultura, que eu daqui a pouco vou caracterizar, que é a plantation, então estou adiantando, e ela começa em 1532, quando eu tenho aí o desembarque do donatário da capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza. Esse sujeito, um empreendedor, vai fundar a primeira cidade no Brasil, primeira vila, né? Ainda não era cidade, vila, e vai introduzir a cana-de-açúcar no Brasil. Essa cana-de-açúcar ela não vai se adaptar muito bem ao sul do Brasil, não por questões climáticas, certo? Mas ele é o pioneiro nessa introdução. Os portugueses já conheciam, já tinham feito experiências com a cana-de-açúcar nos Açores, certo? Mas eles não tinham feito ainda em grandes áreas. O que eles vão realizar no Brasil, mas não no sul do Brasil. A gente vai ver que essa parte do Brasil colônia, se deu, né, o desenvolvimento maior no Nordeste. A região Sudeste, a região de São Vicente, os paulistas, só vão ter destaque a partir do século XIX com a cultura do café. Então, aonde que o Brasil essencialmente começou e influenciou a nossa forma de fazer agricultura, de estrutura fundiária inclusive, é no Nordeste. Essa cultura vai ser transportada lá e vai se dar bem, principalmente, né, gente, nas áreas da província ali de Pernambuco, tá? Sempre bom lembrar que essa ocupação, né, do território iniciada com as capitanias hereditárias, ela posteriormente vai ser uma ação, tá, governamental. E dentro dessa ação governamental e também das capitanias, foi a distribuição das sesmarias. Então, quando nós falamos de latifúndios, temos que lembrar que os latifúndios têm uma origem histórica, que é a distribuição dessas grandes e extensas áreas chamadas sesmarias. Por que 6 marias? 6 léguas de frente, 6 léguas de fundo, para atrair colonos de Portugal para o Brasil. E esses colonos, essas pessoas que aqui se estabeleciam, tinham que vir já com um certo recurso, porque elas iriam participar de um sistema de produção conhecido como plantation, certo? É um nome inglês, mas é uma forma de produção agrícola dos países subdesenvolvidos ainda hoje e que foi desenvolvida pelos portugueses primeiramente. A plantation que eu vou trabalhar aqui é a plantation histórica. Então esse pessoal desembarcava aqui, já com certo recurso ou auxiliado pela coroa, para estabelecer grandes sesmarias dedicadas à produção de um bem para exportação. Esse bem era o quê? A cana-de-açúcar. Então formavam-se os latifúndios, esses latifúndios eram exclusivamente para a cana-de-açúcar e toda uma infraestrutura nesse sentido, e quem tocava
a mão de obra que tocava esses latifúndios, que também eram pequenas unidades de produção do açúcar, porque não se exportava a cana, se exportava a cana na forma de açúcar, de melaço, depois de cachaça, certo? Quem fazia a operação dessa transformação, do cuidado dessas culturas, era a mão de obra escrava, que foi extremamente lucrativo para Portugal. Ou seja, a acumulação desses proprietários era feita em cima do trabalho escravo de milhões de africanos que para cá foram trazidos. Então, com a cana-de-açúcar também iniciou essa instituição que foi a escravidão no Brasil. E a ideia era exportar. Então, as melhores áreas no Nordeste eram latifúndios de monocultura, tocados por escravos, certo? Como mão de obra básica, claro que quem administrava era um português e a sua família, e voltado para o mercado de luxo europeu, atender a necessidade que a elite europeia tinha em relação ao açúcar. Tá bom? Século XVII vai ser o auge desse sistema. O Brasil, inclusive, vai ser disputado entre portugueses e holandeses e outros que tentam aqui conquistar a região Nordeste e principalmente acesso a esse know-how de produção que os outros não tinham. Tá? Bem, junto a essa área do ciclo do açúcar, é importante a gente entender que eu tinha que sustentar esse povaréu todo nas fazendas com comida. A comida vai ser produzida na periferia desse sistema. Então, para dentro do sertão nordestino e principalmente na criação de gado. Mas nós também temos outros produtos que vão ficar na periferia desse sistema para a sustentação justamente ali do ciclo do açúcar. Então, aqui eu separei, tá, gente, uma imagem que mostra um pouquinho essa ocupação do território brasileiro. Então, o ciclo do açúcar vai contribuir para também a entrada, né, para o interior do nosso território, na formação de áreas secundárias para abastecer o litoral. O sertão com carne, certo? A região amazônica com as chamadas drogas do sertão, especiarias que eram fornecidas inicialmente, né, para culinária aqui no litoral, onde eu tinha o ciclo da cana. E tenho também áreas de produção de outros bens. Por exemplo, aqui o sul da Bahia, né, abaixo de Salvador, região de Salvador, o fumo, certo? Esse fumo ele era usado como moeda de troca na África também. Então ele era extremamente importante para se fazer a troca de escravos. Também se utilizava a mão de obra aqui dos paulistas para perseguir os escravos que fugiam, certo? Não podemos esquecer que foi um paulista que destruiu o Quilombo dos Palmares e matou Zumbi. Então, os paulistas eles eram requisitados principalmente como força armada, como pequenas milícias desses fazendeiros para pegar escravos que fugiam ou então eliminar quilombos que eram preocupantes para eles. Tá? Aqui separei duas imagens, gente, para vocês terem uma ideia, né, de como era essa organização. Então, todo o ciclo do açúcar está em volta da Casa Grande, do lado a senzala, e o engenho, que é o coração dessa produção de açúcar no Brasil. Então, aqui uma imagem melhor. Então, você tem os escravos aqui, ó, gente, alimentando os fornos para se fazer o refino inicial, se transformar o caldo da cana-de-açúcar em açúcar mascavo. Aqui eu tenho o pessoal, né, com uma máquina simples, uma roda d'água, fazendo todo o processo de esmagamento da cana para tirar aquele suco inicial, e isso tudo voltado à exportação, tá bom? Então, com o ciclo do açúcar, gente, nós vamos ter aí o início de uma sequência de ciclos importantes no Brasil, certo? Claro que tem a do pau-brasil, mas vamos colocar aqui como grande primeiro ciclo o ciclo do açúcar. Essa forma de produção com latifúndio, mão de obra escrava, certo? Vai ser o âmago hoje do nosso latifúndio improdutivo, que impede a uma reforma agrária. Então, ela começa aqui. Na sequência, nós temos o ciclo do ouro, mas a agricultura continuou, não podemos esquecer que o Nordeste passou a fornecer víveres para a região
do ouro, como aqui o sul do Brasil com o tropeirismo. Depois nós temos uma crise econômica, que é quando há a proclamação do Brasil, e na sequência, o segundo grande produto agrícola brasileiro, que vai ser o café, certo? Bem, no café, gente, é bom aí nós identificarmos que o café ele não foi como o açúcar no Brasil todo. Se o açúcar tinha seu núcleo mais rico lá no Nordeste, e áreas secundárias de produção no sertão, certo? Lá na Amazônia, para fornecer os bens necessários, os alimentos necessários para aquela população que estava no ciclo do açúcar. Com o café é a mesma coisa, ele vai começar aqui no Rio de Janeiro, vai subir pelo Vale do Paraíba e depois ele vai para o interior de São Paulo, chegando no início do século XX ao norte do Paraná, tá bom? Aqui, ó, Norte Velho, e também sul de Minas e Espírito Santo, certo? São Paulo e Rio vão ser o principal núcleo, especialmente São Paulo, que vai se enriquecer muito com o ciclo do café. Quando vocês veem aqueles filmes de época, né? Filmes de época não, aquelas novelas de época, perdão, passam-se principalmente aqui no Vale do Paraíba, né? Que foi uma área importante nesse ciclo do café. Bem, o ciclo do café ele vai ser importante por vários aspectos, tá, gente? Mas nós temos que distinguir que ele tem dois momentos bem distintos. O auge dele vai ser de 1870 a 1929. Isso não quer dizer que antes não se produzia café e que depois também se continuou a produzir café. O Brasil ainda é o maior produtor de café, mas como ciclo econômico importante, ele deixou de estar na prioridade do governo brasileiro, das elites brasileiras, a partir de 29, tá bom? Bem, esse café, claro que era um produto de exportação. Então tem dois momentos. O café ali no Rio e no Vale do Paraíba, tá bom? Atividade econômica muito semelhante ao que eu tinha no Nordeste. Então, para exportação, com uso de mão de obra escrava, e um dos fatores no século XIX é o nosso atraso socioeconômico. Então, o Império garantiu justamente a escravidão e garantiu que outros setores não se desenvolvessem no Brasil, inclusive a industrialização. Vocês veem o Barão de Mauá e o seu esforço para industrializar o Brasil, e que batia justamente nas oligarquias cafeeiras, né? Que não queriam industrializar o Brasil, diversificar a economia do Brasil. Por quê? Porque perderiam justamente dinheiro que era destinado do Estado brasileiro à produção do café, ao comércio do café, e que não era interessante para eles. Então, de um lado, os cafeicultores vão estabelecer um governo oligárquico, né, no Brasil, e vão dar uma estabilidade, inclusive econômica. Por outro lado, vão atravancar o processo de desenvolvimento, principalmente a questão da escravidão. Onde eu tenho escravo, gente, geralmente nós não vamos ter um desenvolvimento industrial, que é feito com o quê? Com mão de obra assalariada. Então, teria que a escravidão acabar para ocorrer um processo de modernização da economia brasileira. Nesse segundo momento, o café vai se introduzir. Ele, de certa forma, os cafeicultores oligarcas se aborrecem com a Lei Áurea, logo em seguida depõem com golpe de Estado o imperador e vão então instaurar a República Velha. Essa república nasce bastante instável e é a cafeicultura que vai dar a estabilidade dela. Então, as oligarquias rurais, principalmente as cafeeiras, né, vão estabelecer a política dos governadores, um jogo de cartas marcadas, vocês veem isso em história, e vão então iniciar o processo que a gente chama de política no Brasil, que é a política do café com leite, né? São Paulo e Minas se alternando ali no poder, grandes áreas produtoras de café. E os grandes proprietários sendo chefes locais políticos. Então, o coronelismo também nasce aqui, aliás, não nasce com café, mas se fortalece no período do café. Tá? Em termos de economia, esse segundo momento ele é muito importante, tá, gente? Porque aqui eu já tenho uma modernização. O café ele vai agora se dar principalmente com uma melhoria da qualidade, né, com uso de mão de obra europeia, com novas técnicas de produção, de colheita mais modernas, a introdução
dos trens, né, das ferrovias, e já uma urbanização nascente, porque agora vai se ensacar esse café em pequenas fabriquetas, né, ensacadoras. Tá? Então é levado para a cidade esse produto, ele é ensacado e daí ele é levado para o porto, principalmente de Santos. Gente, separei aqui algumas imagens, né? Então, durante o período do Império, ainda aquela instituição da Casa Grande, a escravidão, então aqui final do Império, olha, tudo feito manualmente, precisava ter máquina, porque eu tenho mão de obra gratuita, né? Aqui, ó, os escravos numa área aí de secagem do café, tá bom? E esse quadro vai mudar na República Velha. Então nós vamos ter um outro Brasil aqui marcado, ó, por outras figuras no campo, os imigrantes. Então substituição da mão de obra escrava por mão de obra assalariada. Já vê que ele já está usando aqui animal para tração, para facilitar a vida dos caras, tá? E não gastar tanto com salário. As locomotivas e as estradas de ferro, tá bom? E a formação dos ferroviários importantes aí no Brasil, certo? Nessa melhoria econômica que vai tendo à medida que se industrializa parte da produção do café. E o surgimento da indústria. Então, o excedente do café vai agora ser investido, tá bom? Em uma indústria como essa aqui, que é uma indústria têxtil lá de São Paulo, tá bom? Bem, com a Revolução de 30, o quadro brasileiro vai mudar, tá, gente? E aí nós vamos ter a emergência de um novo Brasil, de uma nova importância no país. Passa a indústria a ser mais importante e até, gente, a década de 60, a agricultura, não que ela ficou abandonada, mas na cabeça dos governantes, a agricultura agora seria um apoio ao processo de industrialização. Então, uma preocupação com o abastecimento maior do que com a produção externa. A produção externa, ela vai voltar a ter importância, tá bom, gente? A partir ali do final do regime militar, certo? Por quê? Porque o Brasil não consegue, gente, se incluir nas exportações industriais internacionais. Nós vamos ter um problema com a dívida externa e aí vamos ter que retornar à agroexportação. Não mais de café, mas da soja. Então, no final do regime militar, nós temos um aumento já da importância do agronegócio, da agricultura comercial nesse sistema, né, de exportações, garantindo justamente a entrada de moeda forte ao Brasil, tá bom? Gente, tem outros pontos aqui, mas eu peço que vocês deem uma olhada, né, depois com calma, que eu vou deixar isso em PDF para vocês. E aí nós vamos depois, na aula 14, a última aí da apostila, vou trabalhar então a reforma agrária, né, no Brasil e alguns problemas da agricultura brasileira, tá bom? Gente, forte abraço para vocês, espero em breve ver a todos, tá bom? Continuem em casa e até a próxima aula.